Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez aqui estamos para tratar de temas do novo Código de Processo Civil. Hoje, o tema específico, ou os temas específicos, estão voltados para a execução do título extrajudicial em relação à obrigação de fazer e não fazer. Bem, antes de iniciar os aspectos centrais da nossa conversa, é bastante importante recordar que a prestação de fazer e não fazer, elas são específicas, tendo o objetivo próprio que busca, em alguma sede, o cumprimento de determinado ato. Ou ainda, no caso do não fazer, por exemplo, o desfazimento ou simplesmente a não feitura de determinado ato. Ligados a isso, então, vamos entender como a execução está intimamente correlacionada à estrutura do direito material, especificamente falando dessas modalidades de prestação. Vejamos o artigo 814, que fixa algumas importantes estruturas de regras para que nós compreendamos como a execução está instaurada e proposta para as obrigações de fazer e não fazer. Veja lá, na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período. Anote este por período porque ele é super importante. Anote este por período porque ele é super importante. Então, por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Agora, o compromisso que nós temos aqui é entender o que significa esse período que determina o dispositivo. Que período é esse? Bom, esse período ele pode ser fixado em dia de atraso ou por período maior, diga semana, mês, ano, ou inclusive menor, inclusive tratando aqui a possibilidade de fazer-se esse cumprimento por hora, por exemplo. Então, aqui o período ele está direcionado a essa realidade. E o próximo passo seria, entendendo isso, desde quando essa multa ela é efetivamente devida? E pela construção do dispositivo, a resposta não poderia ser outra, desde a fixação pelo juiz. Portanto, esta fixação das astrentes, da respectiva multa por atraso, que pode ser por período, ela vai se dar, inclusive, desde a fixação pelo juiz, razão pela qual deve-se compreender que ela tem eficácia ex nunc, a partir da decisão, a partir de então. Mas não é só. Tome presente também um outro elemento para que fique muito clara essa determinação. É claro que, conforme a súmula 410 do STJ, e aqui vale a força dos precedentes, a prévia intimação pessoal do devedor ela é condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer. Isso já fora não só sumulado, mas antes da própria súmula definido. E trago aqui a título de exemplo, na aplicação mais recente, já o recurso especial 1.349.790 do Rio de Janeiro, ministra Maria Isabel Galotti, que trata exatamente do tema que ora estamos falando. Mas não é só, amigos, ainda há algo que precisamos conversar rapidamente, que é a possibilidade de revisão do valor da multa. E isso deve estar bastante destacado para que não tenhamos dúvida. O próprio parágrafo único do dispositivo fala o seguinte: se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, esse é o outro elemento importante, e for excessivo, o juiz poderá reduzir este valor. Agora veja, para que o juiz reduza esse valor, ele precisa apurar o que é este excessivo. Como apurar o que é excessivo, este é um outro problema que merece, no caso, a devida apuração judicial. Mas não é só. Essas são as regras estruturais básicas para o cumprimento específico dessas obrigações via execução do título extrajudicial. Agora vamos entender pontuadamente cada uma delas. Primeiro a obrigação de fazer, depois a obrigação de não fazer. Em relação à obrigação de fazer, o artigo 815 cria algumas regras bastante importantes que eu gostaria de chamar a atenção. Veja comigo o dispositivo. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo. O que precisamos retirar daqui? Alguns elementos importantes. A obrigação ou a prestação de fazer,
ela pode ser contratualmente fixada, inclusive em relação ao prazo. Portanto, se esta determinação estiver no contrato e tiver já essa convenção própria para que se determine o cumprimento do fazer em determinado prazo, esse prazo deve ser efetivamente observado. Caso assim não seja, o juiz então ele cita e fixa prazo para que se satisfaça esta obrigação do fazer. É isso que diz o 815, exatamente nesse contexto. Mas vamos seguir adiante. Temos um outro elemento muito importante em relação à obrigação executada à custa do devedor. Este é outro ponto, porque a obrigação ela pode ser executada sim e vai ser às custas do devedor. Vejamos o 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, então esse é o primeiro elemento. Qual? Inadimplemento. Aqui está marcado. Preciso ter o inadimplemento já marcado para que então siga adiante. Então, não satisfaça a obrigação no prazo designado, seja o prazo contratualmente fixado ou o prazo judicialmente determinado, é lícito ao exequente, é possível ao exequente, nos próprios autos do processo, é isso que quero destacar, na mesma estrutura do processo que já existe, requerer a satisfação da obrigação às custas do executado, ou, inclusive aqui, perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Vamos por partes. Então, eu exequente já tenho em meu desfavor o inadimplemento marcado, caracterizado do executado. O que eu posso fazer? Posso pedir nos próprios autos que seja feita à custa do executado, por meio de outra forma ou de alguém, o implemento desta prestação. Caso assim não se possa fazer, eu então posso também requisitar a conversão em perdas e danos. Nessa situação, eu já não quero mais a obrigação do fazer, eu já não quero mais a prestação do fazer, agora eu quero receber quantia, razão pela qual a execução converte-se de execução de obrigação de fazer em execução de pagamento de quantia. Esse é um ponto bastante sensível e importante para que se possa efetivamente pretender a indenização. Isso pode acontecer. Por fim, ainda falando do parágrafo único, que depois gostaria de trabalhar uma questão de um julgado importante do STJ, vem a dizer o seguinte, parágrafo único, o valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para a cobrança da quantia certa. E é exatamente isso que o STJ já havia estruturado antes. Veja, a quarta turma, no recurso especial 627.573, ministro Aldir Passarinho já havia determinado que a decisão que converte a execução de fazer em execução de quantia certa constitui decisão interlocutória e que desafia, portanto, agravo de instrumento. Veja que toda essa estrutura busca tornar a execução do fazer aqui mais efetiva. Ligado a isso ainda, é importante compreender o artigo 817, que fala da realização da obrigação por terceiro. Isso já vinha sendo apontado. Vamos entender o artigo. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, então eu posso requisitar que outrem cumpra essa obrigação. Posso. Em podendo, é lícito ao juiz autorizar, desde que a requerimento da parte exequente, que o terceiro, satisfaça às custas do executado a obrigação de fazer. Veja, então, se a obrigação ela puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz, desde que pedido pelo exequente, pretender que terceiro a satisfaça. Claro que essa satisfação ficará condicionada a pagamento e a respectiva prestação econômica do sujeito executado. E tanto é que o parágrafo único reforça esta ideia e diz que o exequente adiantará as quantias previstas na proposta, ouvidas as partes e se o juiz, claro, tiver aprovado. Então esse é um ponto bastante importante que se deve trazer. É claro que neste caso do 817, quem fará o pagamento, no primeiro momento, seria aqui a figura do sujeito exequente, que requer. Mas, veja,
esse valor ao final, ele deve ser considerado e deve ser efetivamente satisfeito pelo executado. Tanto é que assim o dispositivo deixa marcado, né? Muito bem, mas vamos lá. Ainda há mais, eu gostaria de trabalhar com os amigos o artigo 818, super importante também, porque trabalha a realização da prestação satisfeita. E aqui, caso haja satisfação, efetivamente estará cumprida a prestação. Vejamos, artigo 818. Realizada a prestação, portanto, cumprida a obrigação do fazer, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação. O que nós precisamos ter presente aqui agora é o seguinte: cumpriu-se o fazer? Cumpriu-se. Ouve-se as partes em 10 dias, não há impugnação, não há qualquer discórdia, considera-se satisfeita a obrigação, extinto o processo executivo por cumprimento efetivo. Então, esse é o mundo ideal. Todavia, pode ser que haja, sim, impugnação por uma das partes que não estão de acordo com o modo pelo qual foi prestada, ou porque foi prestada de forma parcial, ou ainda não foi prestada de forma satisfatória a obrigação, a prestação. Pode ser que haja, então, a impugnação. E é por essa razão que o parágrafo único alerta que, caso haja impugnação, o juiz, então, decide essa impugnação para, então, resolver ou não a prestação e, portanto, a execução. E tanto é assim que eu gostaria de trazer aqui a título de referência o recurso especial 39.268, ministro Barros Monteiro, que diz o seguinte: apresentada a impugnação, o juiz ouve a parte contrária, devendo decidir logo em seguida, portanto, a questão da impugnação. A ausência de decisão judicial a respeito da impugnação, ela pode ser levada a conhecimento efetivamente a qualquer tempo. Então veja que a ideia aqui é: a impugnação, o juiz precisa decidi-la desde logo, para dar então seguimento ou não à execução. Chegando aos aspectos finais da prestação do fazer ou da obrigação do fazer, também é muito importante entender o artigo 819, que fala que em caso de ausência de prestação, ou prestação incompleta ou defeituosa, temos algumas possibilidades. Vejamos o dispositivo. Se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo, ou se fizer de modo incompleto ou defeituoso, então, primeiro elemento, pode ser que o terceiro, que foi contratado, não realize a prestação. Esse é um ponto. Pode ser que ele até realize a prestação, mas de modo incompleto ou ainda de modo defeituoso. Nessas situações, o exequente não é obrigado a aceitar que a prestação seja lhe entregue de forma discorde ao que está previsto no contrato ou no título. Isso é importante. Então, vem agora aberto ao exequente uma faculdade. Poderá, nesses casos, então, o exequente requerer ao juiz, no prazo de 15 dias, marque este prazo porque é importante, que o autorize a concluir ou a reparar as custas do contratante, às custas do contratante. Então, aqui é uma abertura que a norma dá para que o próprio exequente busque efetivamente o fazer adequado à prestação que lhe é devida. E isso é bastante importante e não se pode deixar de lado. Também destacado é o artigo 820. Gostaria de rapidamente apontar, porque o exequente ele tem a preferência para mandar executar as obras ou os trabalhos necessários à prestação de fazer. E tanto é que o dispositivo assim determina: se o exequente quiser executar ou mandar executar, sob sua direção e vigilância, as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência. Veja, este argumento é bastante importante, porque ele tem a preferência para buscar cumprir o fazer da forma mais ajustada possível, evitando aqui um fazer defeituoso ou efetivamente incompleto, né? E em igualdade de condições de oferta em relação ao terceiro. É bastante importante isto aqui também. Outro elemento do artigo 821, é o seguinte:
é entender como funcionam os casos de prestação infungível. Aqui temos um outro elemento importante. Vejamos o artigo 821. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, então agora aqui a preocupação é essa, ela é efetivamente uma prestação infungível e personalíssima, vinculado a um sujeito que vai cumprir pessoalmente. O exequente poderá, nesses casos, portanto, requisitar ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-la, para que aquele que deve cumprir pessoalmente a cumpra, né? Agora veja, isso pode acontecer ou não. Pode ser que o sujeito cumpra, pode ser que o sujeito não cumpra. E em não cumprindo, caso ele se recuse a pessoalmente cumprir o fazer, porque já não quer mais, por exemplo, realizar ele própria cirurgia plástica, ou fazer um muro, ou uma outra prestação que foi vinculada à pessoa especificamente, pode o exequente então aqui buscar a conversão da execução para o fazer e não fazer para uma execução por quantia certa, buscando as perdas e danos. E é isso que autoriza o parágrafo único, que diz o seguinte: havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que observará o procedimento de execução por quantia certa. E assim encerra-se a obrigação do fazer. Para fechar, muito rapidamente, em relação à obrigação do não fazer, que está colocada a partir do 822, gostaria de chamar a atenção de alguns pontos. A obrigação do não fazer está vinculada a duas possíveis situações. Primeiro, um dever de abstenção. O segundo, um dever de desfazimento daquilo que já foi feito e que não deveria ter sido feito. Para esses casos, existe, portanto, essa modalidade de execução própria. Veja o artigo 822. Se o executado praticou o ato cuja abstenção estava obrigado, e esse é o ponto, por lei ou pelo contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazer aquilo que foi feito. O dever era de abstenção, era de não fazer, mas ele fez. Portanto, então, agora a ideia é desfaça o que foi feito, se possível. Veja que pode haver o aceite do desfazer, desfazendo aquilo que foi feito, bem como pode haver a recusa. Se houver a recusa, aplica-se o artigo 823. Vejamos. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato às custas daquele, que responderá por perdas e danos. Novamente, a ideia aqui é essa. Não quer desfazer? Então, o exequente requisita ao juiz que mande a alguém desfazer. E, efetivamente, as custas serão aqui, as perdas e danos, cobradas daquele que devia, efetivamente, desfazer e não desfez. Mas não é só, meu amigo e minha amiga. Ainda há mais. Para encerrar, eu gostaria de comentar o parágrafo único, que diz o seguinte: não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa. Novamente, a regra é a mesma. Não foi desfeito o que deveria ser desfeito, porque é impossível desfazer-se, já é irreversível o que foi efetivamente realizado. Em sendo desta forma, como não posso mais desfazer o que foi feito, então eu efetivamente cumpro esta obrigação, essa prestação de modo diverso. Eu então converto a execução de obrigação de não fazer em execução de pagamento de quantia certa. Calculo as perdas e danos e reparo o exequente, visto que agora já é impossível de desfazer o que foi feito. Nessas situações, é assim que há de se resolver. Um grande abraço do professor Renan Tamay. Até breve.